Quero cumprimentar a todos os amados irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica Dominical. Aqui no nosso canal do YouTube, nós já estamos entrando aí no segundo semestre de 2021. Tem como título a nossa aula de hoje, que serão 13 aulas, os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. As aulas que vamos lecionar durante esses 3 meses são: E deu dons aos homens, é a primeira aula de hoje. A segunda aula é o propósito dos dons espirituais. Terceira aula, dons de revelação. Quarta aula, dons de poder. Quinta aula, dons de elocução. Sexta aula, o ministério de apóstolo. Sétima, o ministério de profeta. 8, o ministério de evangelista. Nona aula, o ministério de pastor. 10ª aula, o ministério de mestre ou doutor. Lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição 12, o diaconato. Lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Essas serão as nossas próximas 13 aulas durante o semestre de abril, maio e junho. Comentarista da nossa lição é Ronaldo. Ele, juntamente com a diretoria da igreja, é o editor desta lição, né? É o dos líderes da CPAD, pastor José Wellington, né, da Costa, presidente, e, como disse, Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo e comentarista da lição, é pastor Helenaldo Renovato, autor de diversos livros publicados pela CPAD. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe o comentário e compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Com certeza teremos muito a aprender com essas 13 aulas. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a diversidade de dons. 1 Coríntios 12, 20, os dons e a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, 11, a concessão dos dons. 1 Coríntios 12, 27, membros do corpo de Cristo. E 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons. Efésios 4, 12, os dons são para aperfeiçoar os santos. Nosso textual está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática diz que os dons são dativas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Texto de base para a nossa aula de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, que nos diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então esse é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Agora, 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7 diz assim: Ora, há diversidades de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então trataremos nessas 13 aulas sobre os dons espirituais. E os dons espirituais, ele é da igreja, a noiva de Cristo. E ela continua em pleno vigor no século 21 do ano de 2021. Ele não cessou com os apóstolos, como alguns que não conhecem a Bíblia e distorcem a verdade dizendo que os dons cessou. Não, ele não cessou, ele continua, porque a promessa de Deus é que o Espírito Santo estaria aqui conosco até que a igreja fosse arrebatada. Amém? A introdução da aula de hoje que diz que a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que com graça e poder ela programe o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que eles cheguem à unidade da fé perfeita. Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 13. Nosso primeiro tópico diz os dons na Bíblia, mas veremos partes a parte. Primeiro momento, veremos no Antigo Testamento como os dons eram distribuídos. O dicionário bíblico, Grife, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dativa. A origem dessas palavras está na raiz hebraica, nato, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos e que eram concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros que tinham chamado especial para uma obra. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos agora no regime da nova aliança a qual vivemos. Veremos agora no Novo Testamento como se definiu os dons. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relaciona ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, programe a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e programe a salvação do homem para a glória
de Deus. Então os dons têm um papel importante para ministrar aos homens, para salvá-los. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, e por isso pode receber os dons do Espírito. Uma dativa para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Primeira categoria, dons de serviço. Segunda categoria, dons espirituais. E terceira categoria, dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons que se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Respectivamente, insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não aparece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-lo e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, os dons têm esse papel importantíssimo dentro da igreja. Tópico 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Os dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo Jesus. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos dons, pois ao falarmos de serviço dos santos, submetendo-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério oficial, diaconal, exortação, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de línguas. Aí está a classificação dos dons de 1 Coríntios 12, 1. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico, Bacon, era a vida progressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais da igreja lembravam as experiências místicas das religiões de mistérios do antigo mundo. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus,
Devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, que muitas igrejas acabam cometendo. Corrupções doutrinárias, dos movimentos estranhos de muitas heresias, surge não por causa dos dons, mas por causa da má interpretação e o mau ensino que alguns pastores fazem a respeito dos dons. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. É isso que a igreja precisa ensinar, orientar, capacitar os seus membros a usarem o dom com sabedoria e com graça. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso se encontra em Efésios capítulo 4, 11. Os propósitos do Senhor de conceder-os à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Efésios 4, 12 e 16. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-los com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2, 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus 10, 20 e 28, João 13, 1, 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento dá outro enfoque que não seja isso. Os dons sendo usados para serviço da igreja, daqueles que vão herdar a salvação. Os dons, então, de fato, são dados com a intenção divina de que todos recebam proveitos dele. 1 Coríntios 12, 7. Isso não significa que todos tenham um dom específico, mas há dons, manifestações, revelações, meios pelos quais o Espírito se torna conhecido, que são dados continuamente para o que for útil, proveitoso, para o crescimento da igreja. Útil significa algo que ajuda, especialmente na edificação da igreja, tanto espiritualmente como em número de membros. O livro de Atos tem um tema de crescimento numérico e geográfico da igreja através do dom do Espírito que estava na vida dos apóstolos. Deus quer que o Evangelho seja divulgado em todo o mundo. Pode ser ilustrado pelo mandamento do Senhor: negociai até que eu venha, Lucas 19, 13. Ou seja, seus ministros, obreiros, pastores, têm que continuar pregando a salvação em Jesus, até que ele volte. Ao partirmos para os ministérios dos seus dons, ele nos ajuda a crescer na eficiência e na eficácia, assim como fizeram com o que usaram divinamente o que o Senhor lhes deu na parábola das 10 minas, Lucas 19, 15 e 19. Trabalharam, a mina, trabalharam o talento que receberam, enquanto outros foram negligentes. Tópico 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superior uns aos outros por terem algum dom. Infelizmente acontece, mas esse não é o ensino da Bíblia,
E não é o ensino do cristão verdadeiro, e não é o dom que faz isso, é que a pessoa, ela já é inchada em si mesmo, orgulhosa. Lamentavelmente, acontece, mas nada tem a ver sobre o pentecostalismo ter ou não ter o dom. É a índole dessas pessoas que já são má. Isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. É para isso que é o dom. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se compararmos as listas de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então, Paulo estava tratando ministerialmente com os seus obreiros, com as suas igrejas implantadas. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12:6, 1 Pedro 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portarmos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 2 dons, e os 14, língua e profecia. O amor, ele cobre, diz a Bíblia aí nesse texto, multidão de pecado. Por que que o amor cobre multidão de pecado? Porque quando eu amo meu irmão, quando eu amo o próximo, eu não faço mal a ele. Eu não prejudico a ele. Dons espirituais. Os dons espirituais que são pela graça, mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada para descrevê-lo. Charismata, dons livre e graciosamente concedido. Palavra essa que se deriva de charis, graça, ou imerecido, favor divino. Os carismas são dons que merecemos, sem o merecermos. Dão testemunho da bondade de Deus e não da virtude de quem os recebe. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de que como Deus abençoou ou usa alguém, isso significa que ele aprova tudo que a pessoa faz ou ensina, quando, na verdade, não é bem assim. Mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso. Quando Apolo chegou a Éfeso pela primeira vez, não somente era eloquente em sua pregação, também era fervoroso de espírito, tinha o fogo. Mas Priscila e Áquila perceberam que falava algo logo e o levaram para casa, a fim de participar de uma refeição e lhe explicarem com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 25, 26. Era eloquente, tinha um fogo de Deus, mas ainda não conhecia sobre os dons com detalhes. Era, pois, o caminho de Deus a respeito dos dons espirituais que Paulo, como um pai, desejava explicar com mais exatidão aos coríntios. Em 1 Coríntios 12, 1, palavra dom não se encontra no grego. Palavra por si mesma inclui algo dirigido pelo Espírito Santo.
Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte dos últimos apóstolos, como alguns querem alegar. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus e dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história atual do século 21, a qual vivemos hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, seu lar e a sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu volto a convidá-lo a se inscrever. Ao receber este link, compartilhe com seu amigo, com seu irmão em Cristo. Peça para ele se inscrever. Deixe um comentário, toque o sininho, dê o link. Pois assim, todas as vezes que tivermos um novo vídeo, o YouTube te avisará que chegou uma nova mensagem. Amém?